1 hora cada um dirigindo. É Total. loucura isso daí, né? E aí ela falou, vamos visitar essa galera, depois você volta e se mata de trabalhar, porque ela tava nessa neura que eu trabalhava demais, né, naquela época. E aí eu lembro, liguei pro Cabeça é um colega da República do Lado, quando eu estudava, né, assim, Cabeça estava morando em Genebra não, Lausanne, perdão, fazendo um MBA lá numa escola boladona. Eu falei assim, Cabeça, vou te visitar. O Cabeça tinha ido me visitar, eu vou visitar ele. Pego um avião, subo no avião. E aí, nesse avião, eu falo assim, vou parar 3 meses e depois vou procurar emprego, job, essas paradas todas. No avião, eu tenho uma... Eu falei, cara, e se eu lançar alguma coisa nesses 3 meses, eu não preciso voltar pro banco. Mas onde você tirou isso daí de lançar? Não no sentido de lançar tecnicamente, 3 Tá. CPL. Se eu empreender, se eu criar um negócio, é que o lançar tá muito na minha cabeça, né? Sim. Se eu começar um negócio e esse negócio for lucrativo, eu não preciso voltar para o banco. Então, essa é a minha oportunidade. Então, do tempo que eu subi naquele avião, que eu tive esse insight, que eu desci em Lausanne, tudo que eu queria fazer, o que eu vou lançar? O que eu vou abrir? O que eu vou lançar? O que eu vou abrir? O que eu vou fazer? O tempo inteiro eu estava pensando nisso. E a Juliana achando que eu ia tirar férias, né? Enfim. Uhum. E aí foi que... eu acho que a gente foi para Lausanne, depois a gente foi para Barcelona, na casa de um cara que chama Kim, que era uma ex-amiga dela, tinha visitado a gente em Londres, fomos para Barcelona e lá eu tive uma ideia. O que acontecia? Em Londres, no mercado imobiliário, todos os leilões de imóveis eram organizados, simples. Cara, Londres é uma parada, tem umas paradas que é muito massa lá. Por exemplo, uma coisa, não sei se vocês sabem, quando você compra um imóvel em Londres, não importa o imóvel, os cartórios foram centralizados numa coisa que chama Land Registry. Então, é aberto essa base de dados. Então, se você vai lá e digita o imóvel, você vai saber desde 2007, quando isso virou quem comprou o imóvel, quanto foi e quanto ele foi vendido. É aberto isso. Então, é tudo centralizado. Não tem um cartório, outro cartório, primo rico. Sei lá, se você é dono do seu imóvel e eu tenho um endereço, eu posso saber quem é o dono, quanto você pagou, aquela coisa toda. Legal. E leilão de imóvel era assim também. Então, era tudo centralizado. E não era centralizado, nesse caso, não pelo governo. Um cara começou a ler todos os jornais que eram publicados oficialmente, porque você vai fazer um leilão de imóvel, pela lei você tem que publicar, você não pode fazer um leilão de imóvel só para você, né? Se o imóvel foi leilão, você fala para o Juvenal, tá indo um imóvel muito massa e tal. Só que no Brasil era assim. No Brasil, os imóveis da Caixa, os caras divulgavam, a lei falava, no meio de alta circulação. É isso que a lei falava. Mas ninguém definia na lei o que é alta. Então, o leiloeiro, às vezes, só para cumprir tabela, ele divulgava no jornal mais barato. E aí, os leilões de imóveis era uma coisa de louco. Né? E aí, eu ganhava. Por que leilão de imóvel? Eu ganhava meu dinheiro lá. Lá, eu falei assim, cara, eu quero parar de trabalhar. Óbvio, não era aquilo que eu queria fazer pro resto da vida e tal. E eu queria comprar imóvel em leilão. Por quê? Abaixo do valor de mercado. Completamente embaraçado. Mas eu estava no mercado financeiro. Desembaraçar as paradas não era um problema para mim. Quando tinha gente morando no imóvel, tinha problemas jurídicos, né? Essas coisas todas. Então, você podia comprar um imóvel que você ia, enfim. Aí, isso refletia na precificação do imóvel, aquela coisa toda. Ficou mais embaraçado, eventualmente, mais barato. Então, a gente ia para imóvel ocupado mesmo. Então, enfim. Só que aí, nessa compra de imóveis, eu já tinha falado para meu irmão Hugo Rocha, que... meu irmão, ele é 7 anos mais jovem, estava saindo da faculdade, falou assim, cara, vamos comprar imóvel no Brasil, porque eu vou fazer meu dinheiro ir mais longe, aquela coisa toda. Só que a gente tinha que assinar 25 milhões de jornais, porque cada jornal era. Se você quiser saber, naquela época, quando um imóvel for leilão nesse prédio, como é que você vai saber? É tudo descentralizado. Eu vou criar a base de dados de leilões de imóveis do Brasil. E aí vou fazer igual. Olha só, pega uma ideia que tem em Londres, clássico, quando você vai para o exterior, você está falando dos Estados Unidos, tem certeza, você entra na hamburgueria lá, você fala, pô, essa parada não tem no Brasil, essa parada não tem no Brasil, é uma cama de ideias, né? Então, essa foi uma ideia, e aí a gente criou um site chamado Pro Leilões, que é uma base de dados. Eu programei o site mesmo, que é trefe, devagar pra caramba, mas eu ainda sabia fazer isso. A gente pegou um primo meu que tinha um escritório, contratou umas 5, 6, 7, depende do tempo, assinava os jornais inteiros, ele lia os jornais, colocava numa base de dados, e eu tinha o meu produto perfeito. Cara, a opção número 1 do cara é, ou ele assinava a minha base de dados, Pro Leilões, ou ele assinava todos os jornais.
Se ele tivesse 2 cromossomos e 2 neurônios, ele sabia que era uma proposta incrível. Sem falar que o software tinha uma parada que tinha uma funcionalidade, cara, que era uma coisa que chama alerta. Você podia setar toda vez que um imóvel, você me alerta quando alguém for para Paulista, para sei lá o quê. E assim, demais, eu achava que eu ia ficar malucamente rico. Eu achava que não ia ser primo, mas ia rico. Ia ficar muito rico. E aí a gente bota a primeira versão, um produto que não existia no mercado, um produto bom, um produto que é óbvio. Para mim, vendia por si só. Boto no mercado, vendia nada. Tipo assim, 6 meses a gente vendeu R$4.000 de assinatura, não pagar nem os servidores, nem os Google Ads da vida, assim, prejuízo total. E eu tava prestes a voltar pro banco, com o rabinho entre as pernas. Assim, pessoalmente, mentalmente. Porque imagina quando eu peço demissão desse emprego, o pessoal chamou de louco. Eu me chamei de louco. Tanto é que eu arrependi. Né? Então, e louco sem resultado é louco. É só louco, né? É só louco. E aí, cara, nessa hora, true story, cara, eu desesperado na internet, falo assim, eu tenho que aprender a fazer marketing. Não sei fazer marketing. Quiçá marketing digital, porque era uma base de dados, onde eu fazia Google Ads. E aí que passa um vídeo de um cara na minha frente. Na verdade, passou um vídeo de um outro cara, um famigerado, a história que eu não conto essa, é um cara que chama Frank Kern, não sei se você já ouviu falar do cara. Sim, Ele tem uma pinta mais de surfista, assim, e ele tava numa guitarra, num vídeo na internet, ele tinha ganhado essa guitarra de um outro cara, marqueteiro lá dos Estados Unidos, né, digital, internet marketer, como eles chamam lá. E aí ele tava falando, cara, sobre como é que ele... 3 dicas que o cara deu para ele vender aquela guitarra, e eu achei aquele conteúdo máximo. Logo depois, ele promove, eles mexiam muito com afiliado, um curso do Jeff Walker, que é o cara, eu vou explicar, esse curso, eu cheguei lá, vi, falei, ele prometia, naquele curso, 1 ano de vendas em 7 dias. Ele prometia você vender aquilo que você vende em 1 ano, num período de 7 dias. Eu fiz as contas, falei... Se eu fizer R$4.000 em 7 dias, não vai dar certo. Mas eu achei aquilo bold. Eu achei aquilo... Cara, não consegui ignorar. Tipo quando você chega um 6 em 7, um 7 em 7. Cara, não. Esse cara é um picareta, mas deixa eu ver que ele é um picareta mesmo, porque agora eu vou ver. Vou ver até o final pra provar que esse cara tá falando besteira, né? Eu vou provar. Eu quero ver esses caras. Cara, pô, eu fui lá. Só que eu entrei no CPL, conteúdo de pré-lançamento do cara, vídeo 1. E aí, brother, Aí, fazia sentido. CPL 2 fazia sentido. No 3, brother, ele não contava o preço. Só que ele ancorava o preço, né? Ele dava ancorar, né? Pra galera que não entende, é dar uma dica que vai ser, quanto que vai custar. E eu lembro de pegar o meu cartão, e eu não tinha feito compra na internet, nada disso, né? Não me lembro de ter feito. E lá não tinha YouTube, ó, não tinha os estudos de caso, as fotos dos caras. A mídia social era completa. Não tinha comentário no CPL. Nossa, era tipo muito mais... Comentário foi uma inovação que veio 1 ano depois, que as pessoas começaram a lançar usando a estrutura do WordPress com blog com comentário. Não tinha comentário. Não tinha comentário. Era um vídeo mal feito, mas que, cara, falava umas paradas que eu não conseguia ignorar. E no final eu falei assim, se for $10.000 eu pago. E aí, cara, abriu o carrinho, né? Começou a venda. Aí, não sabe, $5.000 à vista. E tinha que aplicar. Não sei se é igual o Equity Plus. Né? Tem que aplicar, não é todo mundo que era escolhido. Tem que ser aprovado, né? Passei o cartão. A Juliana falou, Érico, você tá maluco. Tipo... Cara, só um PS, um parênteses. Sim. E nesse momento, cara, você pegar uma decisão meio maluca, né, dessas que a gente toma na nossa vida, e ter que explicar para esposa, marido, família, amigo, justificar, é muito difícil, né? Você tá comprando um curso de um cara também de 5... Você tá pagando R$5.000. É uma objeção difícil, né? $5. Eu vou $100.000. eu vou intensificar porque, mano, era tipo 2010, 2009, né? Você falou? 2009. Cara, imagina 2009 que era a internet. A internet, Nossa. naquela época, eu acho que todo mundo que tentava fazer qualquer coisa na internet era julgado. Não assim, tinha né? internet. A nossa cultura popular da conversa segunda-feira Não tinha era nem Facebook. pânico na TV. Gente, Era o que o acontecia no Facebook, pânico no domingo e a gente conversava na O segunda. Facebook não era popular no Brasil em 2009. Nossa, um dos meus maiores arrependimentos, né, naquela época, não ter aberto um canal do YouTube. Nossa, foda, Se você soubesse que eu sei hoje de conteúdo, do que aquilo ia virar, né? A gente tava brincando, tá falando com o Juvenal, ele tava falando que ele viu os primórdios, ele viu o lançamento do ProLeilões, quando eu vendi o ProLeilões, não era nem eu, o expert era o Hugo. Caramba. Então, assim, e aí hoje a gente entra aqui e vê um grupo com
Não, tem um fundo de investimento ali do lado do banheiro. Não sei quantos trilhões de dólares. Pô, Não, mas aí você foi lá e falou, vou passar o cartão, $5 mil. $5.000, passei. E aí, os caras, é muito louco, assim, porque tinha que preencher uma aplicação lá, porque não era só passar, não, senão eles iam, sei lá, me devolver o dinheiro se eu não fosse aceito. E os caras nem me deram resposta. Tipo assim, só me mandaram um login. Eu sou um lixo, $5 mil, toma aí, cara. E aí, cara, eu comprei. E aí foi assim, eu comecei a fazer só os vídeos, não tinha suporte, o suporte era um e-mail, você mandava um e-mail e tal. E alguma coisa de mim ainda achava que, sei lá, muito estranho. Os caras americanos, ele tem uma pegada um pouco diferente da nossa pegada. E às vezes é uma pegada um pouco mais... direta. Mais fria. direta. Mais Será que isso fria. funciona no Brasil? Tudo isso. Então essa parada acontecia comigo. Será que será que eu caí no golpe, sabe? Será que o único cara que fez dinheiro foi esse cara? E aí tinha um evento ao vivo, em pessoa, para os alunos, em Los Angeles. Eu falei, eu vou nesse evento ao vivo. Mais $5 mil de passagem, levei o Hugo também. Vou lá que eu preciso provar que ele é um picareta. Eu vou desmascarar esse cara lá. A verdade é que eu vou no evento ao vivo do cara e tinha 500, eu chuto 500 pessoas, eu acho que tinha 500 pessoas lá, aluno. Puta merda. E aí, primeira conta que eu fiz, 500 vezes $5 mil, quem tá rico é esse cara. Esse cara tá muito rico, né? Né, tipo, foi a primeira conta que eu fiz, quem nunca, né, faz essas contas, né? Mas enfim. Mas essa cabeça já é a cabeça de produtor já, porque você tem a cabeça de consumidor e é como a maioria das pessoas se portam hoje. Elas vão no evento desse e elas só ficam olhando pro conteúdo que o cara vai passar. A sua cabeça é a cabeça de chegar lá e já pensar na pele do cara, sobre os sapatos do cara. Isso aqui te faz empreender também, né, cara? Eu tava pensando, né? Fazendo conta. O empreendedor começa com essa parada de fazer conta, né? Nossa. Será que a conta fecha? Não, vinha de banco também. Só que aí que aconteceu uma coisa muito louca. Era um evento onde esse não era a fórmula de lançamento americana. Era uma outra parada. Te ensinava a ser o que a gente chama hoje de lançador. Então era para quem já tinha. Por isso que a fórmula de lançamento americana, $2 mil, esse era 5. Então era um outro produto. Só que a fórmula de lançamento não estava vendendo. Então, peraí, então assim, você tinha. Esse que você comprou não era para você lançar um produto, era para você lançar outras pessoas, né? Esse é o produto que você tinha ido nesse evento. Exatamente. Tá bom. Porque o produto de lançar um produto não estava vendendo. Eu comprei o que estava passando na minha frente e que a copy me pegou. Tá. Fiquei maluco. E aí, então, as pessoas que estavam lá eram pessoas que já tinham a fórmula. Né? A Product Launch Formula, né? Que é a fórmula de lançamento. E elas... Então, eu vi a galera... A primeira pergunta que eu fiz é, cara, tu pagou $5 mil ou eu fui o único? Porque assim a gente sempre acha, Equity Plus, será que esse preço que ele vai fazer é só para mim mesmo? Esse desconto... Pode perguntar quando chegar lá no Equity Plus. O comercial vai fazer para todo mundo. Mas não, todo mundo tinha pago, então era real. 2, a galera tava fazendo 6 em 7 em dólar. Chamado 6 em 7 em dólar. Hoje eu chamo de 6 em 7. Estava fazendo múltiplos 6 dígitos, né? Que é uma expressão mais americana. Quanto você ganha por ano? Você pergunta num banco na Inglaterra, se você passa de 100 mil, você fala 6 digits, que é 6 dígitos, né? 6 figures, perdão, não usa dígito. Mas, enfim, então um cara 6 figures, é um cara 6 figures. Eu não tinha essa ideia do 6 em 7 ainda, tá? Isso veio um pouco depois. Mas elas estavam fazendo, inclusive... Aconteceu o efeito New York, que eu chamo de New York, tá inclusive num dos livros, acho que é do Robert Cialdini, que ele fala assim, às vezes, ele fala daquela música, New York, do Frank Sinatra, if you can make it there, you can make it anywhere. Nova York é uma cidade dura. Se você tem sucesso em Nova York, você vai ter sucesso em qualquer lugar. Mas eu usava esse efeito porque eu vi uma senhorinha lá, até hoje, e ela tinha feito múltiplos 6 dígitos em dólar, uns nichos muito louco. E eu falei, se essa senhorinha fez, eu faço. E isso acendeu alguma coisa na minha mente que tornou o 6 em 7 para mim, o sucesso para mim, uma coisa inevitável. Porque eu vi a senhorinha. E eu vi que eu achava que eu tinha uma capacidade... Eu me comparei com a senhorinha. Eu achava que, cara, eu não tinha filho. Eu achava que eu era... Vai parecer uma pessoa egocêntrica. Eu achava que era mais esperto, achava que entendia as coisas, sabe? Às vezes você sabe, não quero desmerecer não, mas às vezes você vê que é uma pessoa mais humilde, mais simples. E eu tava vindo assim desse mercado, falei, não, vou fazer. A gente volta do evento. Esse evento foi em... Ai, meu Deus. Eu sei que a gente volta semanas
depois do evento, só que aí eu volto, eu já tinha a fórmula, mas eu volto com a certeza que essa parada ia funcionar para mim. Que eu ia fazer essa parada funcionar, ou ia, não literalmente, mas eu ia morrer tentando. Porque não, se depois de ver aquela senhorinha, não conseguia ver isso não funcionando no Brasil. E aí eu volto e lanço. Foi mais ou menos em fevereiro. Eu lembro de marcar o 23 de março de 2010. Por que eu sei que essa parada é 2009? Porque esse 2010 foi muito massa. Porque a gente relança o site do Problemões e ele vende R$170 mil em 7 dias. O dólar, na época, estava 1 e pouco. Era 6 dígitos em dólar também. Eu fiquei abismado. Porque você não está acostumado a ver um negócio desse entrando tão rápido, né? Nem eu, nem o meu gateway de pagamento. Ele achou que eu estava com gateway de pagamento, banco, assim, seguinte, o cara nunca faz dinheiro, começa a fazer dinheiro muito rápido, parece fraude, eles morrem de medo de fraude, né? Tipo, porque senão dá zica. Eles cancelaram muitos desses caras. E eles cancelaram e falam assim, eu vou ligar para os clientes. E às vezes liga, às vezes o cliente atende, às vezes não atende. Cancelou venda para dedéu. No gateway de pagamento, não tinha Hotmart. Então, a Hotmart entende o que é lançamento, né? Entende esse comportamento que é normal. Mas eu não vou falar o nome do gateway, filho da mãe, cancelou tudo. Mas assim, eu tentei chorar e não consegui porque eu falei, cara, eu tinha seguido um passo a passo. Essa coisa, você vê que o cara, ele amadureceu, o cara é maduro, o cara é grande, quando ele não fala mal de marcas, ele não cita essas marcas que o cara fala mal. Pode ver. O cara que é o novo rico, o cara começa a falar, a TIM aqui deu problema, essa companhia de aviação, não sei o que lá e tal. O cara, quando atinge um patamar, ele fala, não, pô, teve um problema ali, mas eu não vou citar o nome da marca, porque o cara ele entende, entendeu? Sim, que não tem que ficar destilando ódio assim, cara, é loucura. Até porque vai culpar eles. Pô, quantos caras não tiveram um faturamento do nada e... os caras estavam fazendo o trabalho deles ali, porque né? grandes poderes, grandes responsabilidades, não é? Sim, Você ouviu isso 2 vezes essa semana. Exatamente. Então, você tá com grande poder, virou famoso, rico, não sei o que lá tal. Pô, vai ficar dando porrada? Vai usar isso pra isso? Usa pro bem. Exato. E assim, mas eu adorei. Só que aí, o que eu fiz com os R$100 mil, mais ou menos R$100 mil que sobraram? Cara, aquela tinha sido minha primeira vez. No primeiro curso que eu comprei online dos Estados Unidos, eu tinha faturado aquilo tudo. A primeira coisa que veio na minha cabeça é, o que mais existe nesse país? Nesse movimento que eu não sei. E o idiota, hoje eu vejo idiota, talvez não sei a palavra, uma pessoa imatura, ó. Um imaturo, ao invés de repetir o lançamento, o que ele fez com R$100 mil? Gastei tudo em curso. Então, todo lugar que tinha um buraco para eu botar um e-mail, uma página de captura, botava meu e-mail lá, comprava de primeira, não via nem a carta de vendas direito, já estava comprando, porque eu falei, cara, eu vou... E fiz por 6 meses, eu e o Hugo fizemos tudo que a gente conseguiu comprar naquela época. Então, o primeiro curso funcionou, ele funcionou. Não era enganação, você pagou $5 mil, tinha 500 pessoas lá, cara, mas não era um papo furado. Parecia enganação, cheirava enganação, mas não era enganação. Parecia muito bom demais para ser